Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O Ministério da Justiça diz que o celular do presidente Jair Bolsonaro também foi hackeado. Bolsonaro diz que criminosos perderam tempo. Ministro Sérgio Moro diz que o grupo preso pela Polícia Federal é a fonte dos vazamentos publicados em site jornalístico The Intercept, que pede apuração imparcial. O país cria 42 mil vagas de emprego em junho. É o melhor resultado desde junho de 2013. Cresce a obesidade no país. Maior alta está entre os idosos de baixa renda e as mulheres. Consumo de ultraprocessados mais baratos é uma das causas. E no estúdio, nosso assunto são justamente os distúrbios alimentares. Como superá-los e manter a saúde mental em meio à crise e ao aumento das pressões do cotidiano. Pois é, mas a gente tem assuntos mais leves também. Tem também. Hoje o sambista Nelson Sargento completa 95 anos. Nós trouxemos aqui o Sindicato do Samba para fazer o samba dele para nós aqui. E também, no finzinho das férias, Cadu Cortez traz para nós uma oficina que ensina a brincar. Isso mesmo, porque afinal de contas não há idade para entrar na brincadeira, não é isso, Cadu? É isso mesmo, Aldo. E é da educadora Lídia Ortélio, que é muito legal. Logo na entrada que a gente vê aqui, já leva a gente para esse universo infantil. Então você já é intimado aqui a brincar com as letras que compõem o nome da Lídia Ortélio. Muito legal, bacana. A gente já vai entrando nessa atmosfera toda. Tem elástico, barbante, tudo isso. Daqui a pouquinho eu vou lá para dentro para entender um pouquinho mais desse universo da cultura do brincar, Aldo. Nas notícias internacionais, o Vaticano indica brasileira para porta-voz do Papa. E no México, erupção vulcânica provoca evacuação de cidades inteiras por causa das pedras e cinzas lançadas. E no Dia da Mulher Negra, lembramos Teresa de Benguela e os desafios de hoje para todas nós. JC1 Cultura de Informação começa agora. Logo no início, o destaque é o seguinte, olha, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, suspendeu a concessão de novas bolsas por falta de verba. E os corpos das vítimas do temporal na região da Grande Recife começam a ser identificados. Mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas. Veja essas e outras notícias nacionais. Familiares das vítimas foram hoje cedo ao Instituto Médico Legal para reconhecer os corpos dos 12 mortos após o temporal que atingiu a Grande Recife entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem. Durante 6 horas, choveu o esperado para 8 dias na região. 1.200 pessoas tiveram que sair de casa. Hoje mesmo, com a trégua da chuva, alguns bairros ainda registraram pontos de alagamento e falta de energia. Mas o Corpo de Bombeiros informou que não recebeu chamadas de deslizamentos de terra ou de pessoas ilhadas. A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado, mas sem chuva. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, afirmou estar sem recursos financeiros e suspendeu a concessão de novas bolsas até que o governo federal libere mais verba para a entidade. As bolsas iriam para pesquisa de pós-graduação no Brasil e no exterior. A suspensão deve durar até o final de setembro, mas o CNPq informou que o orçamento de 2019 já não é suficiente para pagar as 84 mil bolsas que estão em vigência. Desde 2014, o investimento na entidade caiu de 1,3 bilhão para 784 milhões de reais. Ao lado da CAPES, que também teve cortes em bolsas este ano, o CNPq é uma das principais financiadoras da ciência no país. Começa a ser pago hoje o abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano de 2018. O benefício pode chegar a um salário mínimo. Trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Banco do Brasil paga o PASEP aos servidores públicos. Quem nasceu entre julho e dezembro ou tem número de inscrição entre 0 e 4, no caso dos servidores, recebe o benefício ainda este ano. Os demais receberão no primeiro semestre de 2020. Tem direito ao abono salarial pessoas que ganharam, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e que trabalharam pelo menos 30 dias em 2018.
E olha só, a criação de empregos com carteira assinada teve saldo positivo em junho, com a criação de 48 mil vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O resultado de junho deste ano foi o melhor para o período desde 2013, quando nesse mesmo mês foram regeradas 123 mil vagas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abasteça de combustível 2 navios iranianos que estão atracados no porto de Paranaguá. Os cargueiros chegaram ao Brasil no início de junho, trazendo ureia, produto utilizado como fertilizante, e voltariam ao Irã carregados com milho. Sem combustível suficiente para a volta, a principal fornecedora do porto, a Transpetro, se recusou a abastecer as embarcações por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos ao país do Oriente Médio. O transporte de alimentos e remédios não faz parte da sanção. Mesmo assim, a subsidiária da Petrobras temia sofrer consequências. Na decisão, Toffoli atendeu a recursos das instâncias inferiores e argumentou que a empresa que contratou os navios não está na lista de sancionadas pelos Estados Unidos. Além disso, que a decisão judicial evitaria sanções norte-americanas e o não abastecimento poderia comprometer a balança comercial brasileira. O Irã é um parceiro comercial importante do Brasil e maior importador de milho do país, com 2,5 milhões de toneladas só neste ano. Agora falamos sobre o hackeamento de celulares, essa operação da Polícia Federal contra esses supostos hackers, né? Olha, a Polícia Federal diz que o grupo de hackers preso em São Paulo invadiu pelo menos 1.000 celulares, certo? Entre eles, os de Sérgio Moro, também utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a coisa, até um dos delegados falou, né? Eles puxaram um pelo e veio um elefante. A coisa é muito maior do que se imaginava. A informação foi enviada pela Polícia Federal ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e, em nota, o Ministério disse que Bolsonaro foi comunicado sobre o fato por se tratar de uma questão de segurança nacional. Tem mais coisa atrelada, né? Isso. Ainda a Polícia Federal diz que o grupo de hackers invadiu pelo menos 1.000 celulares, entre os quais o de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e centenas de autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo. O grupo, segundo a Polícia Federal, também estaria envolvido com roubos de senhas bancárias e fraudes de cartão de crédito. Em entrevista coletiva, os investigadores afirmaram que a extensão dos golpes praticados pelo grupo e o número de vítimas pode ser muito maior e ainda será apurado. O perfil dessas pessoas é relacionado a estelionato bancário eletrônico. Eles estão em vários graus de envolvimento, mas estão de alguma forma ou outra vinculados a fraudes bancárias eletrônicas praticadas mediante internet banking, mediante engenharia social com contato com possíveis vítimas. Entre os presos, 3 têm antecedentes criminais. Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 anos, o DJ Guto, já foi condenado por porte ilegal de arma e tem passagem na polícia por uso de documento falso. Danilo Cristiano Marques já teve condenação por roubo. Walter Delgatti Neto, apontado como líder do grupo, já foi condenado por tráfico, estelionato, falsificação e por usar o cartão de crédito de outra pessoa. Com ele foram encontrados R$100 mil em dinheiro. Já Gustavo Elias e a mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, movimentaram desde 2018 mais de R$600 mil em uma conta bancária, embora apresentem renda mensal de menos de R$3 mil cada um. O advogado do casal disse que Gustavo não fez interceptações, mas viu no computador do amigo Walter Delgatti Neto, que ele chama de vermelho, mensagens capturadas do ministro Sérgio Moro. O que ele me disse é que ele chegou a ver isso no telefone dele. Desculpa, no computador dele, inclusive ele printou algumas mensagens no computador dele. O advogado também acrescentou que Walter pretendia vender as informações ao Partido dos Trabalhadores. Em uma rede social, o ministro Sérgio Moro parabenizou a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal pelas prisões. Moro também afirmou que a fonte das mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato era esse grupo de hackers. O ministro escreveu: pessoas com antecedentes criminais e envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Em nota, o PT chama a investigação de farsa e armação contra o partido. Diz que quem tem que se explicar é o ex-juiz Sérgio Moro pelas informações contidas nos vazamentos e que vai tomar as medidas judiciais cabíveis. O site jornalístico Intercept Brasil afirmou que vê com preocupação, abre aspas, as conclusões precipitadas do ministro Sérgio Moro sobre uma investigação que sequer teve seu inquérito concluído. O site também diz esperar que a Polícia Federal, comandada por Sérgio Moro, tenha autonomia para conduzir uma investigação isenta.
E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso durante a solenidade em Manaus, capital do Amazonas, hoje pela manhã. Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, o tocante à Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete. O governador de São Paulo inaugura a nova sede da Junta Comercial de São Paulo, a JUSCESP. Com 129 anos de existência, a Junta concentra 40% da abertura de novas empresas no país. A Junta Comercial é uma espécie de poupa-tempo para empreendedores e empresários. E agora, com a inauguração da nova sede, que fica ao lado da Estação Lapa, a promessa é de acelerar ainda mais o prazo para a abertura de novas empresas. Cada vez mais digital. Essa foi a orientação dada no nosso governo a partir de janeiro ao Walter Iosh, que é o presidente da Junta Comercial de São Paulo, para que todos os processos fossem digitalizados e eliminados gradualmente papéis, carimbos e procedimentos retardatários que normalmente implicam em burocracia. Hoje a Junta Comercial é uma instituição sem burocracia, caminhando rapidamente para ser 100% digital e uma celebração muito importante para São Paulo e para o Brasil, já que a Junta de São Paulo é a referência para as demais juntas comerciais do país. E hoje é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Pois é, por isso, em teu nome, dou parabéns para você Obrigada. E em você, todas essas mulheres que resistem nesse dia a dia tão desafiador no Brasil, não é isso? Dia de lembrar a luta de todas essas mulheres, né? Exatamente. Brasil e mundo afora. Exatamente. Para conhecer mais sobre a história de Teresa e da importância dela para a luta contra o preconceito, a repórter Vanessa Lorenzini foi ao Guilherme, o Instituto da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi líder quilombola e no século XVIII liderou por 2 décadas a comunidade negra no Mato Grosso contra os abusos dos governantes e dos senhores de engenho. O dia 25 de julho foi oficializado em 2014 em homenagem a ela. Mas não foi a única líder quilombola ou líder negra, né, que a gente teve aqui durante a história, né, da resistência das mulheres negras no Brasil. No Quilombo de Palmares teve Aqualtune, Dandara, também tivemos Luísa Maim, que foi uma africana livre, mãe de Luiz Gama. A história da resistência das mulheres negras no país, ela começou em 1500, né? Uma história que tem 519 anos e que dura até hoje. 200 anos depois, a mulher negra ainda enfrenta a discriminação. E esse é apenas um dos desafios a vencer. Nós somos maioria aqui no Brasil, né? E apesar disso, a gente está na base da pirâmide social brasileira, né? Se você olhar todos os índices socioeconômicos, a gente ainda está na base. E como diz Angela Davis, se você move a base, você move toda a estrutura da sociedade. Então, você lutar pela melhoria da vida, né, da qualidade de vida das mulheres negras, ao mesmo tempo você lutar por uma melhora social estrutural completa para todos. Olha, um registro aí, para quem é de São Paulo, aí na sua cidade você deve ter movimentação semelhante, basta procurar, mas aqui em São Paulo a Marcha das Mulheres Negras em São Paulo está marcada hoje às 5h30 da tarde, ali na Praça da República, no centro da cidade. Vale muito a pena. Olha, 6 meses depois do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, 22 pessoas permanecem desaparecidas. Até agora, ninguém foi punido pela tragédia. A imagem impressiona até hoje. Era 25 de janeiro, horário do almoço. O rompimento da barragem liberou um mar de lama que cobriu parte da cidade mineira de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. 248 pessoas morreram, 22 estão desaparecidas. As buscas continuam. 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos estão espalhados por 4 milhões de metros quadrados. O rio Paraopeba, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, foi atingido. Obras tentam conter
o impacto sobre o rio. A Vale, dona da barragem, divulga em sua página na internet um balanço das ações realizadas depois do desastre humano e ambiental, como, por exemplo, o pagamento de indenizações emergenciais mensais para mais de 100 mil moradores e de 80 milhões de reais como compensação financeira à cidade de Brumadinho. 5 bilhões e meio de reais da mineradora foram bloqueados pela Justiça para garantir o pagamento das indenizações e das obras para a reparação dos danos. O procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonê, deve entregar a denúncia criminal contra os responsáveis pela tragédia em até 3 meses. Olha, o governo detalhou as regras para a liberação do FGTS. A gente falou aí ontem aqui mesmo como usar esse dinheiro. A expectativa do governo é que isso ajude a aquecer a economia, né? E por essas regras, haverá 2 tipos de saque. Um imediato, que obedecerá a um calendário que vai ser divulgado no mês que vem, e uma novidade, que é o saque aniversário, que começará a valer só no ano que vem. De acordo com as novas regras do FGTS, entre setembro deste ano e março do ano que vem, cada trabalhador poderá sacar até R$ 500 de contas ativas ou inativas. Já a partir de 2020, será possível fazer um saque por ano e o valor vai depender de quanto o trabalhador tem na conta do FGTS. Nessa modalidade, poderá ser retirada apenas uma porcentagem do saldo mais uma parcela fixa adicional. Quanto maior o valor do saldo, menor a porcentagem do saque e maior o da parcela fixa. Quem optar pelo saque anual não terá mais direito a liberar todo o saldo no caso de demissão sem justa causa. Receberá apenas a multa de 40% do FGTS. Vamos falar de saúde agora. O governo divulgou hoje cedo uma pesquisa preocupante, viu? A obesidade no país aumentou entre 2006 e 2018. Quando a gente fala obesidade, é bom ficar claro, né? Se trata, obviamente, de uma questão estética, nem de estar mais gordinho ou menos gordinho, todo mundo quer ficar magrinho. Você tem que ser saudável, né? Não tem que ficar obedecendo a esses padrões de beleza. Por isso, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando justamente de algo que prejudica a sua saúde. Por isso, essa informação é preocupante. A conclusão é de uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada hoje pela manhã. Ela passou essa obesidade no país, olha só, em 2006, o registro era de 11,8% e passou para 19,8% da população em 2018. Os dados foram apurados até o ano passado, né? No período, houve alta do índice de obesidade em 2 faixas etárias. Pessoas com idade que variam entre, vamos trocar a tela aqui, a próxima tela, as pessoas que têm idades que variam de 25 a 34 anos, tiveram um maior aumento. 84,2%. Entre 35 e 44 anos, 81,1%. Quando, no geral, a obesidade aumentou 67,8%. Mas a maior incidência de excesso de peso está entre pessoas de 55 a 64 anos e com menos escolaridade. Sabe por quê? Por causa da comida de baixa qualidade, que é mais barata. Essa é a população mais vulnerável no país. No recorte de gênero, é maior também a incidência de obesidade entre as mulheres. A percentagem foi de 20,7% entre elas, enquanto entre os homens foi de 18,7%. Foram ouvidas aí por telefone, para você ter uma ideia, 52 mil pessoas maiores de 18 anos de idade entre fevereiro e dezembro do ano passado, nas 26 capitais do país, inclusive o Distrito Federal. Para onde nós vamos agora? Uma pesquisa internacional mostra, sabe o quê? Que a anorexia não é apenas uma doença psiquiátrica, ela também está ligada, sabe o quê? A alterações no metabolismo. E é muito séria, né? Implica muitos problemas. Os transtornos alimentares, como a bulimia, a compulsão alimentar e a anorexia, precisam de tratamento especializado, multidisciplinar e atingem pessoas de todas as idades e condições econômicas. Letícia é uma jovem de 23 anos com uma história de superação, a anorexia. Desencadeou em 2013, quando teve o falecimento do meu avô. Estava num relacionamento conturbado e eu olhava no espelho e não aceitava a pessoa que estava lá. Eu não conseguia me reconhecer como pessoa, não conseguia me reconhecer como alguém que valia a pena. Então eu decidi que, se as pessoas dão valor a quem é magro, por que eu não posso ser? E aí eu decidi parar de comer. A anorexia não é uma doença de uma única causa, sempre acompanhada de outras patologias. É o que mostra um estudo recente publicado por cientistas americanos e ingleses.
Foram analisados dados de 17 mil casos da doença em pessoas de 17 países da América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Através de cruzamento de DNA, constataram que, além de problemas psicológicos e psiquiátricos, existem 8 mutações genéticas associadas à doença. A pesquisa ela mostrou que existem 8 genes ligados à anorexia, que também estão ligados a genes metabólicos. Então, isso não é visto em nenhuma outra doença psiquiátrica. Então, esse fato é importante para que a gente entenda que a anorexia está ligada a genes da insulina, a genes da diabetes tipo 2, do colesterol HDL. Então, qualquer alteração em um desses genes pode resultar em uma anorexia nervosa. A anorexia é o transtorno psiquiátrico com maior taxa de mortalidade. O distúrbio alimentar causa a perda excessiva de peso. Em todo o mundo, a doença atinge 4% das mulheres e menos de 0,5% dos homens. Só no Brasil são cerca de 150 mil casos. O tratamento para a doença pode levar no mínimo 1 ano. Esta nutricionista do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas diz que na anorexia é preciso ficar atento a alguns comportamentos alimentares, principalmente entre os adolescentes. Se elas estão há muito tempo sem comer, se elas perdem muito peso, se elas fazem atividade física em excesso, se elas buscam só por alimentos diet, light, se elas olham bastante os rótulos, ficam lá muito preocupadas com as calorias. A Letícia, que passou por tudo isso e hoje consegue falar abertamente sobre o assunto, conta que não foi fácil o tratamento, mas que superou a doença depois que conseguiu enxergar que realmente estava com problemas. Foi muita terapia, foi muito choro, muita conversa com os meus pais, foi muito eu fazer um exercício de me olhar no espelho e parar de ver as minhas falhas. Me olhar no espelho e falar assim, não, você é bonita, você tá aqui, vamos continuar, vai dar certo. Esta psicóloga faz um alerta. Além de tratamento com remédios, o apoio familiar tem um peso muito grande na recuperação de alguém que sofre com anorexia. Às vezes falta o diálogo e que isso é tratado como tabu nas famílias e que vai levando para o inconsciente das pessoas. O maior apoio que essa pessoa vai encontrar, além dos profissionais, então, do psicólogo, da nutricionista, do psiquiatra, é a família. Bom, e para nos trazer mais informações sobre os impactos da compulsão alimentar para o indivíduo e para a sociedade como um todo, nós convidamos o psiquiatra Rodrigo Martins Leite, do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela presença. Bom, a gente quando fala em compulsão alimentar, ela é muito mais abrangente, né? Não é o caso de uma escorregada, um dia, ela pode trazer doenças. Mas como descrever o que seria realmente a compulsão e o que tem nos levado a esse comportamento cada vez mais compulsivo? Compulsão alimentar na verdade, a grande epidemia do mundo como um todo, né? E é o principal transtorno alimentar associado a essa epidemia de obesidade que a gente estava mencionando. E se refere basicamente a consumo excessivo de alimentos calóricos, né? Excessivamente calóricos e com uma perda de controle, ou seja, o indivíduo não consegue colocar um break para o seu comportamento, ele acaba se excedendo na quantidade de calorias a cada refeição. Esse é o conceito essencial. O que você, até pelos relatos que você ouve no consultório, identifica como esse contexto hoje que, porventura, favoreça esse tipo de comprometimento da saúde mental? O que a gente observa atualmente é, em primeiro lugar, a questão da solidão, né? Eu acho que a gente vive... A solidão precisa ser uma questão abordada no debate público. Então, estar sozinho está associado a qualquer comportamento compulsivo, entre eles o comportamento alimentar também. Então, fazer refeições acompanhado, no contexto familiar ou com um amigo, a tendência é que se ingira uma quantidade menor de calorias e, com isso, você se poupa dos efeitos aí negativos da compulsão. Outro fator determinante é a questão da disponibilidade do alimento via delivery hoje em dia, né? Qualquer aplicativo a gente consegue chamar a comida que a gente quer, isso facilitou muito a questão do cenário da compulsão, porque veja, você está sozinho na sua casa e você tem um aplicativo que você compra o prato que você achar melhor, e geralmente são pratos com um apelo calórico muito maior, então isso acaba sendo a tempestade perfeita para o indivíduo que tem compulsão alimentar. Agora, antes disso, quais são os gatilhos? Porque isso, na verdade, é a manifestação de um problema anterior, né?
Os gatilhos são principalmente os estressores da vida cotidiana como um todo. Então, a compulsão alimentar ela pode ser deflagrada por qualquer situação de vida, qualquer tensão no trabalho, ou dificuldade de relacionamentos, ou dificuldade de aceitação do próprio corpo, ou uma manifestação do próprio estresse de uma forma geral, né? Tem pessoas que, sob determinados contextos estressantes, acabam descontando na comida, né? Aquela expressão clássica que a gente sempre ouve. É muito comum culpar essa pessoa que não consegue se blindar no caso dessa compulsão. Então, o gordinho que não emagrece porque não quer cuidar da saúde. E é um comportamento cada vez mais recorrente, né? Culpar quem precisa dessa ajuda para sair dessa situação. Sem dúvida. Eu acho que transferir essa responsabilidade única e exclusivamente para o indivíduo, eu acho que a gente está sendo, no mínimo, injusto. Porque se a gente for pensar em sobrepeso, a pesquisa atual no Brasil fala em 55% da população está acima do peso ideal, não obesidade, que é em torno de 20%. Então, você dizer que metade da população, a culpa é exclusivamente dos indivíduos, eu acho que existem determinantes sociais aí que precisam ser abordados para haver uma política pública e voltada para essa questão. Por exemplo, a gente vive num país em que as bebidas açucaradas têm isenção fiscal e na contramão de outros países que já regulamentam de uma forma mais incisiva alimentos com excesso de açúcar. Existe uma dosagem do nível de açúcar permitido dos alimentos. Acho que esse é um debate que ainda está engatinhando no Brasil. Em relação ao açúcar, ao álcool, a questão dos agrotóxicos também, que a gente tem discutido nos últimos dias. Quer dizer, o Brasil está um passo atrás nesse debate, a gente... Sem dúvida, um passo atrás, e isso vai trazer consequências para a saúde pública de uma forma muito evidente, porque a obesidade se associa à mortalidade cardiovascular, alguns tipos de câncer. Então, a gente realmente precisa levar isso para o campo da política pública, do debate público, para que isso seja uma política de prevenção populacional. Os indivíduos vão fazendo a sua parte, mudando hábitos, evitando gatilhos, controlando seu estresse, controlando a solidão, buscando reativar vínculos, etc. Mas existe uma coisa macro que influencia o comportamento dos indivíduos. Porque se a gente for parar para pensar, nosso cérebro é o mesmo há 50 mil anos, desde o Neolítico. E nosso cérebro é um cérebro instintivo, ou seja, qualquer apelo relacionado à alimentação, à sexualidade, a prazer de uma forma geral, é muito difícil o indivíduo ter um controle sobre isso. Então, a gente realmente precisa de um arcabouço aí, institucional, legal, enfim, que promova a proteção dos indivíduos, porque a gente é bombardeado cotidianamente por estímulos que nos levam à compulsão, né? Seja alimentação, seja o uso excessivo de tecnologia, seja o consumismo, né? Então, a gente está imerso em estímulos que desencadeiam alterações no sistema de recompensa cerebral que é primitivo, né? E a gente tem governança até certo ponto sobre esses nossos sistemas mais primitivos, né? Então, realmente, a gente precisa, sim, de controle da taxa de açúcar dos alimentos, controle da taxa de sódio dos alimentos para impactar na hipertensão e precisa, sim, medidas voltadas ao consumo de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados também, que são mais baratos e, com isso, o impacto nas classes mais desfavorecidas é muito maior. Né? Rodrigo, de uma maneira geral, para quem está em casa nos assistindo, acho que seria importante a gente também deixar esse alerta. Quando é hora de procurar ajuda? Quais são os sinais de alerta que as pessoas devem levar em consideração e dizer, opa, eu acho que eu estou precisando de ajuda? Uma associação muito comum é da compulsão alimentar com depressão e ansiedade, né? Então, se as pessoas se sentem deprimidas a ponto de não conseguir sair de casa, de não dar conta do seu dia a dia, é um alerta. Outro alerta é quando começa a ocorrer alterações orgânicas mesmo, aumento do colesterol, aumento da glicemia, ou seja, já está havendo um impacto clínico nesse indivíduo e sinalizando que ele precisa correr em busca de ajuda, né? E outros sinais seriam, por exemplo, a própria questão da obesidade, porque desses 55% de pessoas do Brasil que têm sobrepeso, é plausível pensar que esses números de obesidade vão aumentar ainda nos próximos anos, né? Então, as pessoas que estão entrando na faixa da obesidade, ou seja, índice de massa corporal acima de 30, precisam também buscar apoio multiprofissional, né? Não é só o apoio médico, mas de
psicólogos, enfermeiros, da equipe multiprofissional como um todo, né? Porque vai envolver mudança de hábito de vida, vai envolver um projeto terapêutico customizado para os gatilhos daquela indivíduo, que podem variar indivíduo a indivíduo. Então, realmente é fundamental que a gente pense nisso. É parar para cuidar da saúde com atenção sob esse aspecto, né? Porque muitas vezes passa batido. Estou engordando, mas não trata, né? Doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado aí pelas informações. Dicas. Vamos falar de samba agora? Mudar de Isso, assunto nos radicalmente. acompanha. Pois é. Vitalidade de sobra e, olha, uma produção artística que rendeu clássicos do samba. Hoje, Nelson Sargento completa 95 anos e, ó, não tem problema se você não está ligando o nome à pessoa, porque quem é do samba sabe quem é. Comemorar essa data para a gente é super importante, por isso a gente convidou aqui os músicos do Sindicato do Samba, o Guilherme Lacerda na voz e no tamborim, ali, preparadíssimo, e o Cadu Barroso, voz e violão. Obrigado por vocês virem. Obrigado a você, Aldão. Meia frase, o que é Nelson Sargento para o samba? É a nossa referência maior, né? Nosso alicerce, né? Vivo, né? Então, eu falando aqui pelo Sindicato do Samba, que a gente teve a oportunidade de estar com ele, de acompanhar ele em algumas ocasiões. Nelson Sargento, um beijo, parabéns e que viva mais 100 anos ainda pra frente aí. É isso aí, 195 e lá. Vamos ouvir então, por favor? Vamos lá. Olha, a gente vai ouvi-los e daqui a pouquinho depois a gente vai para o intervalo. Na volta a gente traz notícias internacionais para vocês, tá? Mas vamos aqui com o Sindicato do Samba. Por favor, vamos lá. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram, laraiá, toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Laiá, viva Nelson Sargento. Laiá. Na Inglaterra, o novo primeiro-ministro faz o primeiro discurso ao parlamento e garante a saída britânica da comunidade europeia de qualquer jeito. Estamos comprometidos em sair da União Europeia em 31 de outubro ou até mesmo mais cedo, sem si nem mas. Foi o que afirmou o novo primeiro-ministro e novo líder do Partido Conservador britânico, Boris Johnson, na primeira reunião com o governo que o escolheu para suceder Theresa May. A posse de Johnson foi marcada por protestos da oposição e de manifestantes que carregavam cartazes contra as políticas do novo líder britânico. Hoje, Johnson ocupou oficialmente a residência número 10 da Downing Street e fez um discurso aos deputados na Câmara dos Comuns, garantindo os direitos dos cidadãos europeus em solo britânico e chamou a União Europeia a negociar um novo acordo com o Reino Unido.
Ricardo Rosseló, o agora ex-governador de Porto Rico, anunciou sua renúncia ao cargo após um vazamento de mensagens ofensivas contra mulheres e homossexuais que provocaram 2 semanas de protestos na Ilha do Caribe. Jovens porto-riquenhos celebraram a renúncia dançando nas ruas da cidade velha de San Juan e com um panelaço de comemoração. No México, o vulcão Popocatépetl entrou novamente em erupção, lançando uma coluna de fumaça e cinzas com mais de 1.000 metros acima da cratera, pouco após as 8 horas da manhã no México. O vulcão tem mais de 5.000 metros de altura e é um dos mais ativos do país. Há um mês, outra explosão levou cinzas e fumaça a mais de 1.500 metros de altura. As autoridades emitiram alertas para que a população se afaste do vulcão, pois há risco de queda de pedras, além das cinzas e da fumaça tóxica. JC1, você já sabe, né? A gente traz aqui para você as principais notícias do dia, trazemos também discussão, aprofundamento e as artes. Falamos um monte aqui de coisas sérias, vamos falar de uma coisa mais séria ainda. Mas também de diversão, né? Mais séria. Mais séria ainda, porque brincadeira é uma coisa... É coisa séria, muito séria. É uma exposição que resgata a cultura da infância, aquelas composições musicais baseadas nas cantigas que as mães entoam para ninar seus bebês. O Cadu Cortez tem os detalhes para a gente. Vai, Cadu. Pois não, Aldo, olha só, tô saindo aqui, ó, direto de uma cabana já, que é um desses espaços que tem da ocupação Lídia Ortélio, que está aqui na Fundação, no espaço aqui no Itaú Cultural, e dá pra gente ver esse espaço que está reservado de atrações em que crianças e adultos se divertem muito. Essa aqui, ó, por exemplo, a gente vai fechar aqui só para ver que é justamente aquilo que você citou, Aldo, das canções para ninar. Então, quando você abre aqui, que são aquelas caixinhas de música. É um desses espaços que também tem as cantigas e dá pra gente pegar até, ó, um pouquinho do som também. Passeando um pouco mais aqui por essa região, tem os monitores que estão brincando com as crianças. Vou passar aqui no meio, dá licença. A molecada tá brincando dos 5 Pedrinhas, lembra dos 5 Pedrinhas? Aldo, Joyce, pessoal que tá em casa, ou as 5 Marias também, que é bem retratado aqui nesse praxinoscópio, acertei o nome, que brinca com as imagens e espelhos também. Se o DJ conseguir mostrar aqui, é bem interessante, ó, dá para ver como a criança nessas imagens, nessas fotos, está fazendo essa brincadeira das 5 Pedrinhas. E um outro espaço aqui da ocupação Lídia Ortélio, que mostra aqui a câmera fotográfica e o gravador dela, que está aqui do nosso lado, Lídia Ortélio, ao vivo com a gente. Um espaço muito bacana para crianças, para adultos. Qual que é a resposta que você teve do pessoal na ocupação até agora? Lídia, boa tarde. Olha, a resposta que eu tive é que todo mundo quer o que eu quero. É um espelho, todo mundo quer o que você quer. É. Brincar. Tá todo certo. mundo alegre, todo mundo feliz. Foi para mim muito importante. Tá certo, a Lídia tá um pouquinho rouca aqui, que deu entrevistas falando com todo mundo. Parabéns, obrigado. Aqui é a ocupação que acho que é para todo mundo um pouquinho, né? É isso mesmo, é para todos. Tá certo. Lídia Ortélio conversando com a gente, fica aqui no espaço no Itaú Cultural, dá para brincar, se divertir, entender e entrar cada vez mais nesse universo das crianças e do mundo infantil. Aldo e Joyce. Maravilha, Cadu, obrigado pelas informações. Bora pro intervalo? Vamos lá, porque depois do intervalo tem mais samba com o Sindicato do Samba e a brasileira, que será nova vice-porta-voz do Papa Francisco. Já já a gente volta. O Vaticano anuncia que uma brasileira será a nova vice-porta-voz do Papa Francisco. O Papa Francisco escolheu a jornalista brasileira Christiane Murray como nova vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé, completando a equipe que vai coordenar a comunicação no Vaticano. Christiane Murray é carioca, administradora de empresas pela PUC do Rio, tem 53 anos e trabalha desde 1995 na comunicação da Santa Sé e na Rádio Vaticana. Em sua primeira declaração no cargo, ela disse que recebeu a indicação com muita emoção e é um reconhecimento do trabalho levando o evangelho e a mensagem do Papa e da Igreja. A gente vai indo embora bem devagarinho na cadência do samba de Nelson Sargento com o Sindicato do Samba, Guilherme Lacerda na voz e tamborim e Cadu Barros, voz e violão. Uma ótima tarde para você, viu? Bora lá! Parabéns, Nelson Sargento, e viva o samba! Samba, que é
é samba de verdade. Tem o S de saudade, tem o A de amor de alguém. Samba é prazer, é delícia. Tem o M de malícia, tem o B de batuta também. Samba é a nossa melodia que cantamos com alegria. Ardil samba, 5 letras de ouro, simboliza o tesouro desse